Hoje no programa, Smart finalmente retorna às suas origens. O sedã mais vendido da Mercedes passa a ser elétrico com uma tela de 1 metro de diagonal. O leasing social de 2026 é absolutamente incompreensível. E por fim, a Hyundai revela seu surpreendente Ioniq 3. A Smart volta ao que todos esperavam, um compacto urbano de 2 lugares. Agora, o retorno do modelo mais icônico está realmente em andamento. O futuro Smart Hashtag 2 ainda não chegou, mas seu precursor, o conceito Hashtag 2, será oficialmente revelado em 22 de abril em Pequim. Por trás desse conceito há uma promessa clara: reviver o espírito do Fortou, a cápsula sobre rodas que entendeu a cidade antes de muitos. Porque é preciso dizer, desde o fim do Smart EQ Fortou e depois o encerramento da produção do modelo em 2024 abriu-se uma lacuna. O Fortou não era apenas um carro urbano, era uma resposta, curta, inteligente, insolente. E parece que a Smart finalmente entendeu que precisava ressuscitá-lo. Os esboços e detalhes divulgados mostram claramente a intenção de retornar aos fundamentos. O Hashtag 2 será um carro elétrico de 2 portas, 2 lugares, tração e motor traseiros. O tamanho também retoma a filosofia original. Estamos falando de um carro compacto, em torno ou até abaixo de 3 metros. O design, criado pelo Centro de Estilo Global da Mercedes, segue a filosofia da marca, com forma conhecida, mas tratada como um acessório de moda de luxo. A carroceria aposta no bicolor branco fosco e tons quentes, com inserções em couro, detalhes inspirados no universo do luxo e até pequenas alças têxteis nos faróis e nas rodas, provavelmente teatrais demais para sobreviverem à produção em série. Ela mantém as dimensões compactas do Fortou, com rodas nas extremidades, cabine pequena e linhas que remetem às últimas gerações do modelo. Mas ela ganha ombros mais largos, grandes para-choques, rodas côncavas e um visual mais robusto. O carro usaria uma nova plataforma para ultracompactos, desenvolvida no ecossistema da Geely, parceira da Mercedes na joint venture que lidera a Smart. A produção está prevista para a China, os dados completos ainda não são públicos, embora alguns rumores mencionem uma bateria de cerca de 30 kWh, o que faz sentido para um uso essencialmente urbano. A versão de produção é esperada para o final de 2026, com lançamento previsto para 2027. Em seguida, o Mercedes Classe C, o sedã mais vendido da Mercedes há décadas, passa a ser elétrico, e não é pela metade. O impressionante é seu tamanho, 4,80 e 8 metros de comprimento, 13 centímetros maior que o Classe C atual. O carro se aproxima do tamanho de um antigo Classe E, com 1,50 metros de altura entre eixos de 2,90 e 6 metros e silhueta mais fluida e aerodinâmica. O objetivo é compensar o peso. Ela corta o ar de forma eficiente para ir longe, com 760 km de autonomia no padrão WLTP. A C400, 4MATIC entrega 489 cavalos, cerca de 800 Nm de torque. 2 motores tração nas 4 rodas e faz de 0 a 100 km por hora, em 4 segundos, com velocidade máxima de 210 km por hora. Como todo elétrico moderno que busca ser sério, ela oferece um arsenal robusto para recarga. Sua bateria de 94 kWh com química NMC opera em 820 mAh e aceita 330 kWh em corrente contínua. Basicamente, em teoria, isso permite recuperar 300 km em 10 minutos. A bordo, a Mercedes decidiu fazer do jeito Mercedes, então tudo é grande, iluminado, tecnológico e levemente teatral. O habitáculo se organiza em torno de uma tela de 39 polegadas, ou seja, quase 99 centímetros de largura, com o novo universo M-Books e M-Boss, um assistente de voz alimentado por inteligência artificial, um teto panorâmico de série e até 162 estrelas integradas no vidro. O chassi, direção nas rodas traseiras, suspensão pneumática opcional, amortecimento controlado pela navegação e até mesmo por dados compartilhados via nuvem para antecipar certas irregularidades da estrada. Resta a pergunta incômoda, o preço. A Mercedes ainda não confirmou, mas estimativas apontam a versão de lançamento por volta de 75 mil euros, com versões mais acessíveis, tração traseira e possivelmente mais eficientes, esperadas por volta de 60 mil euros. Os pedidos precisam ser abertos logo para as primeiras entregas no segundo semestre de 2026. Não simplesmente eletrificou um sedã, ela eletrificou o seu sedã, aquele que sustenta a casa há mais de 30 anos. Quando o carro mais vendido da marca muda de combustível, isso não é só evolução, mas um claro sinal de mudança. Agora vamos falar sobre o novo leasing social de 2026, que no papel é simples. Bem, simples ao estilo da administração francesa.
É um dispositivo criado para famílias de baixa renda dirigirem um carro elétrico, mas tem tantos critérios e condições que parece coisa de contador do Ministério da Economia. No entanto, por trás dessa burocracia toda bem francesa, existe uma promessa simples: permitir o acesso a um carro elétrico por 100 a 200 euros por mês, com um auxílio do governo que pode chegar a 9.500 euros. Primeiro, o cronograma, descarte junho, que foi citado. Segundo a ministra da Energia, o programa inicia em julho de 2026. E este ano, o leasing social não funciona mais como um grande cheque uniforme distribuído para todo mundo. Não, agora o auxílio é dividido em várias camadas burocráticas. O princípio básico continua sendo social. O governo mira primeiro 50 mil carros para os franceses de baixa renda, com um limite anunciado em torno de 2.200 euros de renda média mensal, ou seja, cerca de 1 em cada 2 famílias. Esse critério bruto ainda precisará ser esclarecido do ponto de vista fiscal, pois a edição anterior se baseava exatamente em uma renda fiscal de referência, por cota inferior a 15.400 euros. Além disso, um segundo lote de 50 mil veículos será reservado para profissionais que dirigem muito, como cuidadores domiciliares. Onde as coisas ficam complicadas, sinceramente, é no valor do auxílio. Em 2024, o Estado tinha sido generoso com 13 mil euros. Em 2025, esse valor caiu para 7 mil euros. Em 2026, o valor base para veículos elétricos ecopontuados será de 6.500 euros destinados aos que têm maior pegada de carbono da produção à entrega na França. Mais virtuosa, ou seja, carros fabricados em sua grande maioria na Europa. Depois o critério se refina. Se o motor for fabricado na Europa, o auxílio sobe para 7 mil euros. Se for a bateria produzida na Europa, o valor chega a 9 mil euros. E se o carro tiver os dois, aí sim, prêmio máximo administrativo, 9.500 euros. Oficialmente faz sentido. O governo quer que o leasing social seja tanto uma ferramenta de poder de compra, quanto uma arma de reindustrialização. A proposta é simples: direcionar o dinheiro do programa para beneficiar carros mais locais, europeus ou franceses. Outro ponto importante: o financiamento deve ser garantido pelos CE, Certificados de Economia de Energia. Ou seja, não seria o orçamento do Estado que pagaria, mas os fornecedores de energia e, no fim, seus clientes, nós. Resumindo, o Leasing Social 2026 quer tornar os carros elétricos mais acessíveis, mas faz isso à sua maneira, com boas intenções, limites ainda muito vagos e uma tabela de auxílio tão complexa que precisa de um manual de instruções. E, por fim, ela se chama Ioniq 3, e só esse nome já causa um certo impacto. Porque, em teoria, um compacto elétrico de entrada da Hyundai deveria ser algo simples, racional, quase invisível. Mas não, a novidade chega com um visual que parece ter sido desenhado depois de uma noite em claro misturando um Veloster, um Ioniq 5 e um crossover urbano meio nervoso. O resultado é que o novo Ioniq 3 é muito surpreendente. Com seus 4,15 metros de comprimento, ela utiliza uma versão de 400 volts da plataforma já usada pelos primos Kia EV3 e EV4 e mira claramente a Europa. Mas o que realmente chama a atenção é o seu estilo. A Hyundai fala em Aero Hatchback. Na vida real, parece mais um compacto que fica entre um sedã, um crossover e um tênis de corrida futurista. Na frente, há uma assinatura luminosa em LED separada com 4 pontos de luz centrais. O perfil é mais volumoso, com superfícies robustas e maior proteção plástica. E na versão N-Line mostrada pela Hyundai, para-choques mais esportivos, um difusor integrado, um spoiler traseiro e rodas específicas. Às vezes, é um pouco dos dois. Por dentro, a surpresa continua, mas de forma positiva. O interior aposta no espaço e na praticidade. A peça central é uma tela central de 14,6 polegadas. Boa notícia, a Hyundai não enterrou todos os botões físicos em submenus táteis absurdos, e do lado técnico, no lançamento só haverá versões com tração dianteira. A versão Standard Range recebe um motor de 144 cavalos e uma bateria de 42 kWh para 344 km de autonomia no ciclo WLTP e 136 cavalos. A versão Long Range passa a ter uma bateria de 71.141 kWh, 147 cavalos e promete até 496 km de autonomia. A marca anuncia um tempo de recarga de 29 minutos para passar de 10% a 80% e 250 Nm de torque para as duas versões. A Hyundai também já dá a entender que um Ioniq 3N pode vir em seguida. Aí mudaria o tom. Possível motor duplo, até 288 cavalos chassi mais afiado e uma eletrônica mais esportiva. O Ioniq 3 chegará à Europa ainda este ano, em um segmento já saturado de concorrentes muito sérias.
a BYD Dolphin, a MG4, a Mini Assman, a Volvo EX30 e a Renault 4 E-Tech. Por enquanto, os preços ainda não foram divulgados, mas a Hyundai espera poder oferecê-la por menos de 30 mil euros. E aí, o que você achou desse Ioniq 3? Me conte aí nos comentários. Obrigado a todos por terem assistido a este novo vídeo. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perderem nada. Tchau!